Recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Como é que se recebe o Espírito Santo? De que maneira, de que modo? Porque quando a pessoa realmente ela crê. Olá, meu amigo, minha amiga, graças a Deus, é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês novamente. Se você deseja colocar o seu nome para oração, você pode colocar aí nos comentários. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho e com toda certeza Deus estará lhe abençoando grandiosamente. Estaremos falando hoje com respeito ao batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo, em que muitas pessoas talvez exista nela alguma dúvida quanto a isso. A palavra de Deus diz assim, no livro de Atos dos Apóstolos: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, ali ele tinha encontrado algumas pessoas que estavam pregando o evangelho naquela época, pregando aquilo que eles tinham recebido, aquilo que eles tinham ouvido falar, aquilo que eles conheciam, porque como que se vai se falar alguma coisa de algo, de um assunto que não se conhece? Eu lembro quando uma vez estava no sistema religioso, nós saímos com respeito de estarmos ouvindo muita coisa que não correspondia à palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós ouvimos, analisarmos através das escrituras, e com certeza tem coisas que não fecham. E alguém disse assim, cuidado com esse homem aí, porque esse homem conhece a Bíblia. Espera aí, se há um conhecimento da Bíblia, um conhecimento da palavra, eu vou procurar ouvir o que essa pessoa tem para dizer, porque ninguém vai ensinar uma receita de algo que ela vai ensinar, ela com certeza ela tem conhecimento daquilo que ela está praticando, sem sombra de dúvida. E ali Paulo chegou naquele lugar, aqueles homens estavam ali pregando com respeito ao caminho, mas diz assim, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Como é que se recebe o Espírito Santo? De que maneira, de que modo? Porque quando a pessoa realmente ela crê, então diz Paulo, né? Recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Como é que se recebe o Espírito Santo? De que maneira, de que modo? Porque quando a pessoa realmente ela crê, é porque a palavra de Deus se encontra nela, porque ela não questiona, ela não fica protelando, ela não titubeia, não. Ela simplesmente ela tem dentro dela essa certeza, essa convicção, essa segurança, porque o Espírito Santo já está nela. Porque naquele tempo, na antiga aliança, havia a necessidade do quê? De buscar. O Espírito Santo, ele vinha, né, se fazia presente na vida daquelas pessoas cujo qual estavam destinadas àquilo que Deus já havia determinado. Hoje nós já temos a presença de Deus na nossa vida, porque nós já nascemos. Aqueles que são de Deus já nascem com Ele, já nascem, já vêm dele, já estão com Ele, permanecem com Ele. O que acontece é da pessoa ter a mente dela esclarecida, os olhos iluminados. A palavra de Deus traz para ela vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertar do quê? Libertar de um suposto ser espiritual. Então existe um poder paralelo? Isso é um ensinamento do ensino religioso, né? Das pessoas elas serem atribuladas quando elas começam a ouvir a respeito disso, porque existe uma questão da interpretação da palavra de Deus e a questão também da tradução com um objetivo tendencioso. De que maneira? Nós vamos estar falando muito a respeito disso. Por exemplo, quando ele estava lá em meio aos dois ladrões, o da direita diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse o que para ele? Está traduzido, né, com a questão tendenciosa. Uma coisa te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso é a tradução tendenciosa, só que no original está de que maneira? Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ora, se fosse estar comigo hoje, Jesus ele ressuscitou no mesmo dia? Então quer dizer que o ladrão entrou na glória eterna antes dele? Porque Jesus ele ressuscitou quando? Ao terceiro dia, não foi assim? Só que no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Jesus, o relato de Lucas para Teófilo, né? Lucas relatando, dizendo que Jesus permaneceu ainda 40 dias com os discípulos.
ensinando com respeito às coisas do reino de Deus. Você vê, ó, o ladrão da cruz, sim, ele morreu, mas não aconteceu dele naquele mesmo dia estar na glória eterna. Então, existem coisas desta forma, desta maneira, com respeito ao ensinamento da palavra, com respeito ao caminho. Lá aqueles homens eles estavam ensinando o que eles tinham recebido. E o que aconteceu? E Paulo perguntou: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Você vê, ó, eles estavam falando de algo que eles tinham conhecimento, mas não daquilo que verdadeiramente era a pura verdade, né? A verdade que liberta. E diz assim, ó: então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Responderam: no batismo de João. E qual é que era o batismo de João? Esse batismo continua tendo validade? Esse batismo prevalece? Assim como a antiga aliança, ela continua tendo validade? Ela existe, a antiga aliança, porque ela permanece ainda os preceitos da lei. Como assim permanecem os preceitos da lei? Porque a lei e os profetas vigoraram até João. E dali começou a se pregar o Evangelho, que são as boas novas sobre a vinda do Messias, que já estava naquele tempo lá. Precisava acontecer a manifestação dele, que aconteceu, e ele cumpriu com aquilo que ele veio determinado a fazer. O que aconteceu? Eles criam naquilo que estava sendo ensinado para eles, no batismo de João, porque diz assim, ó: e disse então Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Você vê, ó, João Batista veio para batizar em água para arrependimento, porque estava anunciando a vinda de quem? A vinda do Cristo, do Messias. Olha só, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Você vê, ó, eles foram selados ali. Diz assim no versículo 7: e ao todo eram uns 12 homens que receberam o batismo com o Espírito Santo. Você vê, ó, de Mateus, no capítulo 3, sobre o batismo nas águas, né? Muitos ainda dizem assim: ah, mas as igrejas batizam nas águas. Por quê? Estavam que nem aqueles homens lá, simplesmente estavam alheios, né, ao que realmente é de fato, de verdade. A verdade liberta. Porque uma coisa eu vou dizer para você, meu amigo, minha amiga: uma mentira falada várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Como assim? Então é mentira? Não, não é uma questão de mentira. Um ensinamento, se ele for ensinado errado, o que acontece? A pessoa simplesmente ela vai se moldar naquilo ali. É a mesma coisa o ensinamento para uma criança. Se uma criança ela for bem instruída, bem ensinada, ela vai ser orgulho dos pais lá na frente. Se ela não for, infelizmente ela vai ser o quê? Vai ser tristeza, vai ser decepção. E quantos são aqueles que dizem assim: ah, meu filhinho é muito novo para ser ensinado. Se não for moldado o caráter até um certo período, infelizmente depois ninguém mais consegue fazer o quê? Ninguém consegue mudar, porque para onde a árvore pende, para onde que ela cai, ela permanece. A própria palavra de Deus diz a respeito disso. E quantas são aquelas pessoas que não querem tirar o tempo para ensinar, para educar, para orientar? Simplesmente existem coisas no mundo aí que estão ensinando, ensinando o que não deve, e ensinando, infelizmente, coisas erradas. E é o que aconteceu na vida daqueles homens. Eles tinham ouvido falar a respeito do batismo de quem? De João, mas ali já estava prevalecendo o batismo de quem? Do Senhor Jesus. No livro de Mateus, isso aqui é um livro histórico, não é evangelho. Como assim não é evangelho? O evangelho veio para nós através de Paulo. Ele recebeu do Senhor Jesus. Ele recebeu, está lá no livro de Gálatas, inclusive fala a respeito disso, que ele recebeu, ele foi elevado em espírito, não se sabe se foi no corpo ou fora dele,
O próprio Paulo fala a respeito disso, ele recebeu o Evangelho para nós, o Evangelho cujo qual é a nossa vida, o nosso ensinamento verdadeiro. Porque Pedro, Tiago e João, eles pregaram o Evangelho da circuncisão, eles foram pregar para os de Israel. Inclusive Tiago fala lá, quando começa na sua palavra, ele fala com respeito à palavra que foi enviada para os da dispersação das 12 tribos. E o evangelho verdadeiro para nós é o que Paulo recebeu e o que tem nos ensinado. E aqui Paulo estava ensinando para aqueles que estavam lá, para aqueles homens que ouviram a palavra a respeito do caminho, que o caminho, a verdade, a vida, Jesus disse que era ele. Aí você diz assim, então Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Nós já estamos nele. Nós não precisamos de um caminho para chegar até ele. Nós já estamos nele, ele está em nós. É o que está escrito, o que está determinado. Você crê que você é de Deus? Você crê que é uma pessoa eleita, uma pessoa escolhida? Então pode ter certeza, você não está precisando de um caminho para chegar até ele. Você já está nele, você já permanece nele. Mas aqui, para você entender como que acontece, que infelizmente muitas pessoas ainda estão alheias a isso, estão simplesmente alienadas a isso. Como diz aqui, ó, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, está próximo o reino dos céus. O reino de Deus está próximo? Ou ele está em cada um de nós? No livro de Lucas, Jesus fala, quando os fariseus perguntaram sobre a vinda do reino, ele disse assim, ó, o reino de Deus, ele está em vós. Nós falamos que o reino de Deus precisa ser o quê? Ativado. E como diz assim, ó, João Batista, então saíram, versículo 5, saíram ao seu encontro toda Jerusalém e Judéia e circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Você vê que eles iam até João Batista, confessavam seus pecados e eram batizados no quê? Nas águas para arrependimento. Diz assim no versículo 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, que era o Senhor Jesus, ele disse, vos batizará com o Espírito Santo. E aí, o que aconteceu? Versículo 13, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Espera aí, Jesus precisava se arrepender se João Batista estava batizando para arrependimento. Do que Jesus teria que se arrepender? Me diz uma coisa, que pecado que ele tinha? Ah, mas ele se batizou para deixar como exemplo. Não, aqui teve uma finalidade do batismo, porque João Batista estava batizando para arrependimento. Quando Jesus estava indo até ele, isso está no livro de João, no capítulo 1, no versículo 29, João viu Jesus vindo até ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos fazer uma pergunta. Tirou o pecado ou não tirou? Tirou ou não tirou? Tirou. Hoje, quando uma pessoa erra, ela está errando o alvo e são as obras da carne que estão manifestas. Só que o pecado original, o pecado lá que aconteceu de Adão, que afastou, que separou Deus, fez com que o homem ficasse separado dele, esse pecado ele foi tirado para que houvesse a reconciliação, para que houvesse novamente que Deus estivesse no homem e o homem estivesse em Deus. Isso no seu espírito. Então você vê que isso hoje não é mais uma promessa, é uma realidade. Então João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz assim, então, no capítulo 3 de Mateus, no versículo 13, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo, João falando para Jesus, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Ora, Jesus batizava para arrependimento? Qual foi a finalidade? Se João Batista disse, aquele que vinha após mim vos batizará com o Espírito Santo. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
então ele o admitiu. Importa que venhamos cumprir toda a justiça. Jesus disse: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Não é obedecer os mandamentos, ele veio para que o cumprimento acontecesse. Porque no momento que cumpriu, ela deixou de existir. No sentido para aqueles que são verdadeiramente filhos. Ele cumpriu o Cordeiro de Deus. Porque lá no Antigo Testamento, quando o homem transgredia, para que não houvesse morte sobre ele, alguma coisa teria que ser colocada no lugar. Então ali era pego um cabrito, um cordeiro, um animal era sacrificado no lugar daquela pessoa. Só que aquela pessoa virava as costas e já estava cometendo coisas erradas de novo. Então poderia ser centenas de milhares, milhões de sacrifícios, mas não eram perfeitos. O único sacrifício verdadeiro e perfeito foi do Senhor Jesus na cruz. Está compreendendo? Porque ali houve o cumprimento. Por isso Jesus era o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. E é o que João Batista falou. Então, o que aconteceu? Paulo, falando a respeito daqueles homens que estavam ali, supostamente envolvidos com a palavra de Deus. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Daí eles, não, mas nós nem ouvimos falar a respeito. Mas então no que vocês foram batizados? Ora, nós fomos batizados no batismo de João. Só que o que aconteceu? O batismo de João, ele teve sim a sua validade até o acontecimento de Jesus ter ido para a cruz. Ali todos nós fomos batizados na sua morte. É o que está no livro de Colossenses, no livro de Romanos, ele tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra aquele povo lá que estava em transgressão, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele encravou na cruz. Ali foi crucificado os pecados, as transgressões. Ali aconteceu de sermos batizados. Aliás, ser batizado aquele povo, porque já nós nascemos com o Espírito de Deus. Creia que você tem o Espírito de Deus. Ele tem que ser ativado. De que maneira? De que modo? É quando a palavra vem de encontro a você, quando você passa a ter os olhos iluminados, como falamos, a mente tem que estar esclarecida para que haja esse entendimento. No versículo 4 diz assim, ó, há somente um corpo e um só espírito. Você vê, ó, com respeito à Santa Ceia, que pega um pedaço de pão dizendo que esse é o corpo de Cristo. Não, o corpo de Cristo é a igreja. Há somente um corpo, nós vamos falar mais lá nos próximos vídeos a respeito disso. Há somente um corpo e um só espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Existe quantos batismos? Há muitos ensinam que existe o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas foi João, que veio antes anunciando a vinda daquele que viria. Voz que clama no deserto, né? Que ele veio clamando e dizendo, arrependei-vos porque é vindo até vós, como diz aqui, ó. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. Você está entendendo? Então você vê que o reino de Deus hoje ele está em cada um de nós. Mas só pode estar no reino de Deus aquela pessoa que vive uma vida de que modo? Uma vida reta. Por quê? Porque uma pessoa que rouba, ela não consegue dormir tranquila à noite. Uma pessoa que vive uma vida promíscua, ela não tem paz, ela não tem sossego. E quantos são aqueles que muitas vezes estão dentro do sistema, que têm uma vida toda conturbada, porque não conseguem dormir tranquilos? Porque justamente não estão no reino de Deus. Esses homens que estavam aqui, que temos falado a respeito disso, o reino de Deus já estava neles, só que não tinha sido o quê? Não tinha sido ativado. No momento que Paulo falou a respeito disso, e aí determinou, como diz assim, ó, versículo 5, eles então ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Você vê, ó, eles ouviram, então creram. E Paulo, naquele tempo, o que fez? Aconteceu de ele colocar as mãos. Por quê? Porque nesse propósito, para que assim eles tivessem, como vamos dizer assim,
um sinal no que foi colocado às mãos, porque eles creram, bastaria só crer. Por que falo a respeito disso? Pedro, quando estava pregando lá para o centurião, aliás, quando ele foi na casa do centurião de Cornélios, no que ele estava só falando a respeito, só conversando, falando a respeito do reino, o Espírito Santo veio sobre Cornélio, sobre a família deles. Você vê, ó, mas aqui para que eles tivessem essa convicção, ele colocou as mãos. Para você, meu amigo, minha amiga, a palavra que está sendo falada está lhe fortalecendo e está lhe deixando com essa convicção, com essa certeza. E é isso. Deus, ele é o seu Pai amoroso, ele habita em você, tá certo? E essa oração que estamos realizando agora é justamente para isso, para lhe dar ânimo, alento e para lhe fortalecer e lhe deixar muito mais convicto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, adorado, exaltado, magnificado é somente Senhor. Único Deus glorioso, tenha certeza, meu Deus, que esta pessoa que está acompanhando esta palavra, meu Pai, ela já está cheia da Tua presença, porque ela é uma eleita, ela é uma escolhida do Senhor. Meu Pai querido e amado, talvez essa pessoa, devido ao dia a dia dela, tem visto situações se levantarem contra, mas com certeza, meu Deus, já caiu tudo por terra, porque já deu tudo certo na vida deste homem, na vida desta mulher. Já deu tudo certo, meu Deus, na família, no casamento, na vida financeira, na saúde, e que ela seja, meu Pai, cheia de vigor físico, e que ela seja cheia da Tua presença, meu Deus, renovada e fortalecida. Talvez ela tenha saído de um lugar, meu Pai, e talvez ela estava insegura, preocupada, meu Deus, que talvez estaria cometendo algum transtorno, meu Pai, alguma infração, mas no entanto, meu Deus, o Senhor habita nela. O Senhor, meu Deus, ela é morada do Teu Espírito. Então, meu Deus, que esta pessoa seja muito mais agraciada, abençoada, e através dela toda a família, todos os seus entes queridos, pois assim está determinado. Nós entregamos tudo em Tuas santas mãos. Louvado seja Teu santo e glorioso nome, adorado, exaltado, magnificado é somente Senhor. Deus glorioso, santo, 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 digno de todo louvor, de toda exaltação e adoração. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado por sermos eleitos do Senhor, sermos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua compaixão, pela Tua graça e misericórdia. Entregamos tudo em Tuas santas mãos, na certeza de que assim tudo já está abençoado. Te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, seja assim fortalecido. Você é de Deus. Há um só Senhor, Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. E há só um Espírito, há só um só batismo e uma só fé. Está compreendendo? Essa fé é crer naquilo que Jesus fez, nas obras meritórias de Cristo na cruz. Tá certo? Vamos ficando por aqui, estaremos juntos numa próxima oportunidade. Vamos em frente. Um grande e forte abraço a todos.